Olá, boa tarde a todas, todos e todes. A gente está aqui usando o pronome neutro também. O polêmico. Precisamos fazer um Mulheres na Pandemia sobre o pronome neutro. Mas, enfim, boa tarde. Estamos aqui de novo em mais um Mulheres na Pandemia. Como a gente costuma dizer, o programa que deveria ter sido o programa mais curto do assim o desejávamos e que está heroicamente aqui chegando quase em dezembro, beirando, né? Estamos aqui beirando dezembro. Como sempre, eu vou fazer uma pequena apresentação, falando da iniciativa, contando um pouco de como é que tudo isso começou, o que significa Mulheres na Pandemia, para eventualmente quem ainda não tenha participado durante o ano, desde junho. E depois eu vou fazer também uma pequena apresentação. Hoje eu vou fazer todas as partes, porque a Margarete não está aqui comigo. Então, vou também fazer uma pequena apresentação da pauta de hoje, que é Mulheres na Mídia, e em seguida passar a palavra para as nossas convidadas. Como sempre, a gente, né, tem a nossa parceria com a Rádio Cultura AM 930 de Curitiba, que tem sido nossa parceira e compartilhado todos os episódios de Mulheres na Pandemia na web rádio. Também lembrando que todos os episódios estão no meu canal do YouTube, Ana Laura Prates, psicanalista, para quem quiser assistir, aqueles que perdeu ou rever outros. Mas hoje a gente tem uma novidade aqui, que é a nossa vinhetinha. A gente agradece ao Evandro Pitirilli, músico que fez graciosamente para nós a vinheta. E eu mesma emprestei a minha voz. Para quem me conhece sabe que eu sou cantora amadora, mas foi a primeira vez que eu fui locutora amadora também, né, narrando aqui a apresentação. Então eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Olá, eu sou Ana Laura Prates e quero te convidar a assistir todos os sábados. Opa, peraí, gente, eu pus o negócio errado, eu pus só a minha voz, não pus a vinheta com. Não pus a minha voz com a vinheta, pera um pouquinho. Agora sim. Olá, eu sou Ana Laura Prates e quero te convidar a assistir todos os sábados às 16 horas ao vivo pelo Facebook Ana Laura Prates, psicanalista, o programa Mulheres na Pandemia. O projeto entrevista, debate e cria uma rede entre as mulheres neste período de isolamento social, com curadoria de Ana Laura Prates e Margarete Pedroso. Todas as edições do programa estão disponíveis em podcast no site www.cultura930.com.br/mulheres na pandemia. Olha que bonitinho. Adorei. Então vamos lá, eu vou sem mais delongas para a apresentação do Mulheres na Pandemia. Então, Mulheres na Pandemia é um projeto independente, voluntário, sem patrocínio, criado pela iniciativa minha própria, Ana Laura Prates, e da jurista Margarete Pedroso. A gente agradece a participação igualmente voluntária de todas as nossas convidadas, mostrando que a sororidade e a rede de apoio entre mulheres é o caminho para a construção de um futuro mais justo e feminista. A questão, então, que nos move, né, para criar essa iniciativa, na verdade, as questões são as seguintes: como as diferentes mulheres estão passando pela pandemia da Covid-19? No Brasil, quase 30 milhões de famílias são chefiadas por mulheres, embora elas sejam, em sua maioria, trabalhadoras informais. Desde o início da quarentena, houve um grande aumento de casos de violência doméstica e abusos. A casa, lugar da mulher, no imaginário da classe média e no senso comum, revela-se o lugar mais perigoso para as mulheres. Por outro lado, a maior parte das pessoas que trabalham na área da saúde são mulheres, muitas delas chefes de família e mães. A pandemia
bem como a necessidade da quarentena, revelou uma rede de cuidados invisível sustentada por mulheres, sem a qual a sociedade não poderia funcionar do modo como estamos acostumados. São mulheres de classes mais favorecidas que dependem de outras mulheres para trabalhar fora e cuidar de suas carreiras. Essas, por sua vez, para cuidarem das casas e filhos das primeiras, precisam das avós, vizinhas ou creches e escolas públicas com suas cuidadoras e professoras. O que pensam essas mulheres? Que experiências podem compartilhar? Como podem tornar mais visível essa rede de cuidados, de modo que seja mais valorizada no mundo pós-pandemia? Como as vozes silenciadas das mulheres podem ser escutadas? Como seus corpos, em sua especificidade, estão vivendo esse momento? Como é ser mãe, adolescente, amante, professora, feminista, cientista, mulher do campo durante a pandemia? Como mulheres idosas estão lidando com essa situação? Como as mulheres indígenas e as mulheres pretas estão passando por essa experiência? Como estão as mulheres da linha de frente? Essas e outras questões estão sendo debatidas com nossas convidadas. Bem, então essa foi a nossa iniciativa, o que moveu a nossa iniciativa desde o início, e eu quero apresentar agora, então, o episódio 22, Mulheres na Mídia. Para criar a apresentação aqui desse episódio, eu consultei o site Mulheres no Jornalismo Brasileiro, e lá a gente pode acompanhar os resultados de uma pesquisa que foi realizada em 2017 a respeito do gênero no jornalismo brasileiro. Embora na última década a proporção entre homens e mulheres tenha se equilibrado, as desigualdades salariais e ocupacionais ainda são muito relevantes. Das jornalistas participantes da pesquisa, 73% relatam já terem escutado piadas ou comentários sexistas no ambiente de trabalho. 92% já ouviram piadas machistas. 46% trabalham em empresas que não possuem canais para receber denúncias de assédio e discriminação por gênero. 56% presenciaram ou souberam de uma colega que foi assediada no exercício da profissão por uma fonte. 75% já ouviu comentários sobre seu corpo, sua roupa ou aparência que as deixaram desconfortáveis. Por outro lado, qual é o discurso que prevalece sobre as mulheres nos meios de comunicação? A mídia veicula certo modelo de mulher relacionado a certas atividades específicas, como programas de culinária, dietas, beleza, cuidados com a casa e os filhos, ou então um estereótipo de sedução. A hegemonia de quem define as pautas na mídia é eminentemente masculina, reforçando estruturas tradicionais de poder. Na última década, chegou-se a considerar a mídia como um quarto poder. Há ainda que considerar o aumento, nos últimos anos, do poder da internet e de mídias outrora consideradas alternativas, trazendo para o debate o sério problema das fake news e dos algoritmos, no que foi chamado, por Shoshana Zuboff, de capitalismo de vigilância. Em contrapartida, são as mídias não tradicionais que têm oferecido resistência a esses poderes, oferecendo espaço e visibilidade para grupos e movimentos sociais outrora invisíveis. Para falar sobre esse e outros assuntos, o Mulheres na Pandemia de hoje convida Lourdes Nassif, jornalista, redatora-chefe do portal GGN, ex-dona de bar, e como jornalista ela aborda temáticas variadas da cidadania política, economia, né, e como ela mesma disse, o mundo pedir internacional, e o mundo pede, né, Lourdes? Participa da roda, né, de conversa do programa das jornalistas do GGN, que é uma iniciativa que eu vou pedir depois para ela falar também dessa iniciativa, dessa roda com as jornalistas do GGN. E a Thalita Galli, que é jornalista especializada em jornalismo literário, editora executiva do programa Bom para Todos, da Rede TVT, onde atua há 11 anos. Eu já tive a oportunidade de ser entrevistada por ela lá. Então, eu vou passar a palavra para as nossas convidadas de hoje. Passo a palavra para a Lourdes, depois para a Thalita, a gente vai alternando assim, tá bom? Então,
Então, boa tarde a todas, todes e todos. A gente não pode esquecer, né? É um aprendizado diário constante para a gente também. Quando fala essa pesquisa que você colocou, que traz o universo das mulheres nas redações, esse universo de redações, como as mulheres são tratadas e se sentem e tudo mais, eu acho que com o advento da internet, com essa pipocar de novos veículos, novos portais, e depois, mais recentemente, com a pandemia, nós tivemos uma mudança muito drástica aí, porque a mulher passou a fazer home office. Então, as relações que antes eram tão complicadas dentro de uma redação, por falta de respeito, por falta de reconhecimento e tudo mais, elas foram muito pulverizadas. Então, a mulher jornalista passou a trabalhar da sua casa, na grande maioria dos veículos, e passou a viver um outro problema, que era a dupla jornada. Então, enquanto ela fazia uma coisa no trabalho, tinha que realizar outra coisa dentro de casa. Então, assim, deu uma balançada nesse universo sem resolver nada, né? Não resolveu nem o primeiro, não vai resolver o segundo ainda. Então, você tem isso aí, dá uma repensar a discussão em cima do que acontece com as mulheres. A questão de não ter essa igualdade de salários e tudo mais, com esse afastamento das redações, você vai ter muito menos reclamação de mulher. Não porque resolveu, mas porque ela se afastou da redação e a comparação se tornou um pouco mais difícil agora. Então, assim, se as pautas são não são tão boas, ou se o salário está diferente, ou se o tratamento está diferente, é muito pessoal agora. Como é que você vai fazer o comparativo com uma redação inteira? Agora, você tem mais uma coisa, que no caso, por exemplo, no caso do jornal GGN, coincidentemente, a nossa redação é todinha feminina. Só tem mulheres na redação. Então, estamos todas no mesmo patamar. Só tem o Luiz, que é o diretor de redação, que obviamente vai passar pauta, obviamente vai tem demandas para a redação, mas nós é que fazemos essa distribuição de pauta, essa distribuição de tempo, essa compensação de tempo, porque uma tem filho, a outra tem o marido, a outra tem a avó, a outra tem a mãe, não interessa. Para que essas emergências dentro de casa não signifiquem um acúmulo maior para essa mulher que está dentro da redação. Mas é uma coisa nossa, é uma coisa informal, é uma coisa que nós fomos ajeitando, não é uma coisa que eu falar para você que o espírito da empresa é esse, o espírito da equipe é esse. A equipe se formou mulher por um acaso, e então a gente consegue dar fazer esse meio de campo de forma a não atolar só uma ou duas e as outras não. Não sei se isso contribui para o começo da nossa prosa, mas está aqui o... Pronto. Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente também. O depoimento da Lourdes contribui até com o que eu vou falar também, porque eu acho que eu vou falar muito mais da minha experiência, assim, relatar o que eu tenho vivido nessa pandemia, mais do que a experiência da Lourdes, que ali trabalha com muita gente, que está ali gerenciando, de certa forma, a redação também, né? A gente tem uma equipe super pequena no Bom para Todos, inclusive esqueci de dizer que eu apresento também o Bom para Todos. Eu sou editora executiva, mas eu apresento o programa todos os dias também. E a nossa equipe é pequena, são 4 pessoas, sendo 3 mulheres e um homem. Então, são com essas pessoas que eu tenho esse contato mais diário, mais rotineiro, né?
Mas deixa eu ver, olha só, esses números que a Ana Laura traz sobre as mulheres na mídia, eu faço parte de todas essas maiorias, sabe? Eu posso dizer. Então, já conheço pessoas que já foram assediadas, conheço colegas que já foram assediadas, já ouvi muita piada machista. Então, assim, passei por todas essas situações de fato, então eu me coloco nessas maiorias também. E acho que o que a Lourdes traz em relação a essa dupla jornada, eu tenho vivido isso na pele de uma maneira assim, bastante difícil. Essa pandemia, né, que me colocou em casa, eu logo no começo, a TVT já colocou todo mundo em casa, então, assim, desde o final de março, abril, eu já vim para casa e passei, então, a exercer todo o meu trabalho em casa. E eu tenho um filho pequeno, então, assim, eu não consigo falar sobre o meu ser profissional sem falar mais do meu ser mãe, porque meu filho veio para casa, ele tinha frequentado um mês a escolinha só, e daí veio a pandemia, a escolinha fechou, então... E ele passou a ficar comigo, né? Meu marido também é jornalista, mas ele continua trabalhando, então ele vai presencialmente e eu fico em casa e fico com o meu pequeno, então, assim, é uma sobrecarga grande. Eu imagino para todas as mulheres isso tem acontecido, seja qual for a profissão. Falo no meu caso jornalista e conheço outras colegas que também passam por essa mesma situação, né? Então é isso, eu acho que foi mais difícil, por conta dessa equipe pequena, o que a Lourdes também diz, né, que a gente acaba um ajudando o outro. Então, assim, essas outras 3 pessoas, pelo menos as outras 2 mulheres que trabalham comigo, não têm filhos. Então, sempre que elas podem, elas me ajudam para aliviar um pouco essa carga. E o mesmo eu faço com elas quando acontece algum problema de familiares, enfim. Eu acho que o que a pandemia trouxe é que acabou nos aproximando enquanto seres humanos e não somente profissionais. Então, a gente passou a entender muito mais a vida do próximo e conseguir contribuir de alguma forma para que o trabalho se tornasse possível, porque senão nem o trabalho seria possível. Então, eu tenho muita ajuda dessas minhas colegas, do meu colega também, para conseguir conciliar essas demandas de ser profissional e ser mãe também. E daí eu brinco, às vezes, de que a pandemia também tem me feito questionar muito isso, de que eu não consigo ser uma profissional completa e nem uma mãe totalmente eficiente e dedicada, porque é isso, essas funções estão sempre se sobrepondo uma à outra, e eu não consigo me dedicar 100% nem a uma, nem a outra. Antes, meu filho ficava com a minha mãe, e ele está com 3 aninhos agora, né? Durante 2 anos e meio, praticamente, ele ficou com a minha mãe, e eu me dediquei bastante ao meu trabalho, mas nesse último ano agora, durante a pandemia, ele tem ficado mais comigo. É claro que meus pais também me ajudaram bastante, acabei indo até para o interior de São Paulo para conseguir ter a ajuda deles, e agora voltei para casa e estou de volta aqui com ele sozinha e com meu marido me ajudando também. Então é isso, eu acho que assim, o que eu tenho a contribuir nesse momento é um pouco dessa minha experiência enquanto profissional na pandemia, e é isso, eu não consigo deixar de falar sobre ser jornalista sem falar sobre ser mãe nesse momento. A princípio, eu também espero que tenha contribuído de alguma forma, relatando essa minha experiência. É a primeira vez que eu estou nesse papel também, assim, de dar entrevista, sabe? Eu sou muito mais de questionar, então fico meio assim deslocada nesse papel. Espero que eu tenha conseguido e consiga contribuir, viu? É bem bacana essa inversão de papéis como aqui, me sinto, né? Viu, Thalita? A gente está no episódio 22, é a primeira vez que eu me dei conta, falei, gente, que cara de pau, eu entrevistando 2 jornalistas aqui. Mas vocês sabem que isso que vocês estão trazendo é uma coisa tão interessante, porque desde o primeiro episódio é uma coisa que tem aparecido muito, o quanto a pandemia e essa quarentena, mesmo parcial que a gente viveu aqui no Brasil, escancarou e deu visibilidade para uma situação que muitas vezes nós mesmas não nos dávamos conta, do quanto essa lógica de que o cuidado e de que a casa e de que os filhos, isso foi sendo naturalizado como sendo um papel da mulher. É muito interessante, assim, a gente escuta das feministas, e aqui no Mulheres na Pandemia a gente escutou, não por acaso, de um episódio que a gente entrevistou as prostitutas. Uma delas falou assim, o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado.
né? Que é uma coisa um pouco radical e um pouco chocante, assim, né? Mas que, na verdade, tem a ver exatamente isso, e acho que tem a ver também com um outro conceito que tem sido muito trabalhado pelas feministas, que é o conceito de carga mental, né? Que é tudo isso que está envolvido com o planejamento, não apenas com a execução da tarefa, mas você tem que pensar com quem você vai deixar o seu filho, se você tem que deixar a comida pronta, então para deixar a comida pronta você tem que pensar o que você vai comprar no supermercado, e aí você tem que pensar quem vai no supermercado, e quer dizer, toda essa coisa de que faz com que você esteja 24 horas por dia trabalhando, na verdade, né? Não é só a questão do ajudar, né? Que muitas vezes os homens falam assim, mas eu te ajudo, né? Mas o ajudar é ir lá e lavar a louça, é ir lá, isso quando ajuda, né? Mas é interessante esse conceito de carga mental que eu acho que escancarou durante a pandemia mesmo, porque a gente percebeu que mesmo as mulheres de classes sociais favorecidas, né, ficaram extremamente sobrecarregadas durante esse momento de home office, de trabalho em casa e etc., para não falar das mulheres de classes sociais menos favorecidas, que aí então nem se diga, né, a desproporção em relação aos corpos vulnerabilizados, né? Esse é um outro aspecto que a gente tem trabalhado bastante aqui no Mulheres na Pandemia, assim, de que não existem corpos vulneráveis a priori. Os corpos são vulnerabilizados pela condição na qual eles são colocados e nas situações às quais eles são expostos, justamente tendo em vista a desigualdade. Então, o vírus é democrático, mas a pandemia não é. Essa que é a questão, né? Agora, eu queria perguntar um pouco para vocês, justamente nesse sentido, assim, do trabalho de vocês mesmo, qual que vocês acham que é o papel, né, das mídias alternativas, né, desse trabalho que vocês fazem de poder dar voz, de poder oferecer espaço para quem, em geral, para grupos, para, né, segmentos da sociedade, para pautas, para debater assuntos, enfim, que em geral são negligenciados pela mídia tradicional, ou seja, falar um pouco dessa questão do papel, nem sei se hoje em dia seria correto a gente falar de mídia alternativa, a gente ainda fala isso, né? Mas acho que aí também a gente tem uma questão, né? Eu queria perguntar um pouco isso para vocês, assim, começar pela Thalita, agora vai inverter, tá? A ordem. Opa, você sabe que eu também continuo chamando como mídia alternativa, né? Uma mídia, enfim, não encontro um nome melhor, mídia paralela, mas é uma mídia alternativa de fato. Bom, você sabe que desde que a pandemia começou, a gente teve essa preocupação bastante grande em mostrar o que você já traz sobre a desigualdade, sobre como a pandemia atinge diferentemente certos grupos de pessoas. Então, eu acho que essa foi uma primeira atenção e a gente buscou, de fato, movimentos sociais para conseguirem apontar essas diferenças, movimentos que lidam com populações vulneráveis, seja populações mais pobres ou populações de periferia, populações negras, enfim, a gente tentou trazer isso e fazer esse alerta. Acompanhando a grande mídia no começo, a gente não via tão claramente, eu acho, essa cobertura evidenciando essa desigualdade. Então, eu acho que esse foi um diferencial a princípio, sabe? Mas isso continuou o tempo todo, a gente continuou evidenciando, e eu acho que o que foi bastante importante também, daí num ponto de vista de uma leitura mais política, foi denunciar sempre esse negacionismo com o qual a pandemia foi percebida aqui pelo governo brasileiro, né? Então, a gente também fez questão, desde o princípio, de evidenciar isso, de mostrar as diferenças gritantes, como a pandemia era lidada em outras partes, em outros países, ou aqui mesmo dentro do país, em estados diferentes, né? E como o governo brasileiro lidou com isso.
desde o princípio. Isso foi ficando cada vez mais claro. É claro, depois que até a grande imprensa, a imprensa comercial tradicional, também embarcou nessa leitura, né, e começou a fazer críticas, então, sobre a maneira como o Brasil vinha conduzindo essa pandemia. Mas eu acho que foi bastante importante, no início da pandemia, a mídia alternativa jogar luz para esse modo como o governo vinha lidando com a pandemia no país, e que isso, é claro, ia acabar trazendo prejuízos ainda maiores para as populações mais vulneráveis. Então, eu acho que foi um diferencial da grande mídia ter abordado dessas formas. Eu acho que depois a grande imprensa também entrou nessa e acabou fazendo essa leitura e evidenciando todos esses desafios e esses problemas. Mas é claro que a grande mídia sempre com aquela leitura tem dos seus interesses. Acho que é um pouco disso, Ana. Acho que o que eu percebi de imediato foi isso, sim, Ana. Quero até ouvir a Lourdes também para entender como que ela viu tudo isso. Bem, eu chamo de mídia alternativa também. Nós somos uma alternativa a alguma coisa. Então, e alternativa porque somos... Thalita, a minha redação tem 4 pessoas. Eu faço um portal de notícias, então a gente pula muito, a gente tem que se escorar muito. Então, o que aconteceu quando a gente surgiu? Quando esses portais surgiram? A gente passou a fazer uma releitura daquilo que era colocado na grande mídia como manchete. Então, assim, nós tivemos vários portais e nós também fizemos um trabalho muito bom nisso, que foi de desconstrução daquilo que a grande mídia estava construindo em termos de Lava Jato, por exemplo, em termos de mensalão antes disso. Então, assim, nós tivemos uma ação, cada qual na sua experiência ou na sua capacidade ali para lidar com a coisa, nós desconstruímos muitas coisas das coisas que foram colocadas na grande mídia. Nós não atingimos o mesmo tanto que uma Rede Globo, mas nós juntos, nós somos uma potência em termos de grito. Juntos. Então, se você coloca todos os blogs, todos os portais alternativos, coloca junto e pega a leitura desses visitas a esses portais, você vai ter uma coisa muito próxima da junção de uma Folha do Estadão e de um Globo, por exemplo. Nós não somos um sozinho não é nada, mas nós somos um grande número de replicadores e de puxadores de notícias que acabam por suplantar o público daqueles jornais. De uma Rede Globo a gente não suplanta, porque é um outro tipo de medição, mas a gente consegue fazer isso. Por outro lado, nós somos mais fáceis. Chegar, por exemplo, na Thalita, chegar em mim é muito mais fácil que chegar numa Mônica Bergamo. Então, assim, alguém passa para alguém, que passa para alguém, que passa para alguém, de repente você está recebendo um telefonema de alguém de movimento social para fazer uma denúncia, para fazer um pedido, olha, tal coisa está acontecendo, a gente precisa de voz, a gente precisa de espaço para dar isso. Então, você acaba sendo um suporte para os movimentos, para as lutas, para as pequenas lutas nossas de cada dia, porque somos mais fáceis. Porque a nossa proposta é justamente crescer juntos. Então, nós damos espaço, nós damos voz, nós crescemos juntos. A luta é X, a luta é Y, a luta é nossa. Né? Então, assim, tudo o que a gente replica é com uma visão um pouquinho mais crítica. A gente vai em busca de aprofundar determinados assuntos, a gente não pode aprofundar tudo, a gente não tem braço para isso, mas a gente tem uma visão X, uma visão crítica, que nos permite o aprofundamento naqueles temas que são mais sensíveis, mais destacados. Por exemplo, se é uma coisa
vou dizer Lava Jato, mas estou dizendo só por dizer, porque nem é o tema mais quente agora do momento. O tema que a gente tem mais, que está mais pegando mais todos os portais, mais a questão da luta antirracista, são eleições e esse embate entre direita e ultradireita, né, com a esquerda e o centro-esquerda. Existe centro-esquerda? Existe, né? Então, essa maneira com que a gente vai abordar esses temas, vai entrar nesses temas, vai ter esse quesinho diferente que vai permitir ou o aprofundamento, ou mesmo trazer o tema para a discussão. Por exemplo, nós todos recebemos a denúncia da distribuição, nós todos, que eu digo os portais, tá? Recebemos no mesmo canal a denúncia de distribuição de cesta básica pela campanha do Covas. Imediatamente nós fomos dando, cada um no seu tempo de produção, cada um que conseguiu fazer o seu aprofundamento, para depois ir para a grande mídia, ou seja, o nosso trabalho de formiguinha também pauta a grande mídia. Sabe, não é só a gente se pautar por eles se pautam também pela gente. Então, muita coisa que você está fazendo, de repente, você vê aparecer num jornal grande. Não é uma boa ideia? É uma boa ideia, então vamos passar isso adiante. Não sei se eu respondi ou se eu me perdi. Deixa eu complementar duas coisas que a Lourdes falou, inclusive. Eu acho muito interessante isso dos movimentos sociais, porque eles também já nos veem como um caminho e como um espaço garantido para ter voz, né? Isso é muito importante. Então, quando eles nos procuram, de fato, eles sabem que eles vão ter voz ali, que eles... Que a gente dá a credibilidade que eles merecem, então é muito interessante essa troca também. Sempre que a gente recebe alguém aqui no Bom para Todos, por exemplo, a gente tenta fazer esse acompanhamento de uma determinada pauta e deixando sempre esse espaço aberto. Então, assim, a pessoa vai falar, vai expor uma denúncia, a gente vai continuar acompanhando. Se ela quiser voltar, ela vai voltar. Ela tem aquele espaço garantido, sabe? Então, acho que é essa troca que a gente construiu. A TVT tem 11 anos, eu estou há 11 anos na TVT. E a gente foi construindo aos poucos essa relação com os movimentos sociais, realmente de confiança, de credibilidade, de troca de informações. Então, a gente virou de certa forma, um porta-voz dos movimentos sociais. Eles nos procuram. Isso é muito interessante, isso é muito legal. E um segundo ponto que eu esqueci. Eu tenho uma memória péssima. Deixa eu ver, você falava sobre essa questão dos movimentos sociais e também sobre as pautas... não, se eu lembrar eu falo, pessoal, mas é isso, é muito bacana essa relação que os movimentos sociais, de fato... lembrei, quando a gente dá alguma notícia e a grande imprensa está de olho. A TVT, por ser uma emissora de TV aberta, várias vezes a gente já viu isso acontecer, de os movimentos sociais procurarem a gente faz a denúncia e logo depois pipoca na grande mídia. Então, eles ficam ligados, é claro, eles têm as grandes TVs, nas grandes emissoras, têm esse controle, né, para ver o que está passando em cada um das emissoras, em cada uma das emissoras, e a TVT hoje é um desses canais. Então, eles ficam ligados no que a gente está noticiando, na informação que a gente está passando, para ir atrás também dessas informações. Então, o que a Lourdes fala, a gente, muitas vezes, é o primeiro gatilho para que isso se espalhe e tome outras imprensas, e a grande imprensa, de fato. Thalita, uma das coisas que eu mais me lembro com relação à TVT é quando o Lula foi preso, que as grandes TVs não conseguiam chegar, que o povo não deixava, e eles tiveram que pedir permissão para a TVT para usar as imagens daquele ato assim, que foi aquela tensão e tudo mais, mas só a TVT tinha, porque nenhuma TV de nenhum tamanho, de nenhuma cor, conseguiu chegar próximo. Então, nós também não só fazemos, nós não criamos a agenda, nós também temos a entrada onde eles perderam por conta do próprio comportamento durante tanto tempo.
Com certeza, por conta do viés que adotam, por conta da leitura que fazem, né? Você sabe que a primeira vez que a gente deu com exclusividade foi a primeira coletiva após a condução coercitiva. Naquele dia, só a gente transmitiu aquela coletiva. E a nossa imagem foi parar assim, no mundo todo. Teve emissora chinesa ligando, emissora alemã ligando para fazer essa transmissão, para conseguir retransmitir o sinal da TVT. E a TVT é uma emissora educativa e aberta. Então, a gente, para todo mundo que pediu, a gente liberou o sinal, e para as grandes emissoras aqui do país também. É claro que algumas agiram daquela forma que a gente já conhece, então encheram de tarja para cobrir tudo que tivesse de TVT na tela. Então, assim, foi logo em cima, foi tarja em cima, mas eles replicaram o nosso sinal porque realmente a gente teve esse espaço e eles não tiveram por conta de uma leitura que já fazem há bastante tempo. Eu queria falar duas coisas, até dar um pouco testemunho do lado de cá, né? Eu não faço parte de nenhum movimento social, sou psicanalista, mas eu sou uma psicanalista que acredita, né, que a psicanálise tem que estar na cidade, tem que estar conversando, tem que estar dialogando com outras áreas, então eu acabo sendo bastante ativa e eu sou escritora também, inclusive tenho uma coluna no GGN, né, e é interessante, assim, do lado de cá, né, de quem tem acesso a vocês, eu acho que tem dois pontos que são bem importantes. O primeiro é que eu vejo que vocês têm uma abertura, assim, para escutar alguns aspectos que talvez, às vezes, o mesmo campo progressista, porque, claro, não tem como você saber de todos os assuntos, né? Só que o que acaba acontecendo, que é um pouco o que eu coloquei no meu texto de apresentação, a mídia tradicional acaba, assim, né, reproduzindo estereótipos, né? Só que eu acho que não tem tanta abertura, assim, para escutar, vamos dizer assim, né, quem poderia trazer um pensamento de progressivo, coerente com a própria linha né, da pauta que está sendo abordada. Então, por exemplo, em relação à questão do Bolsonaro, né, várias vezes assim a gente acompanhou mesmo a mídia do campo progressista reproduzindo coisas do tipo, bom, aconteceu que a mídia ninja colocou uma charge com o Bolsonaro amarrado em camisa de força, né, dizendo, o cara é louco, tem que internar. Sendo que isso é uma coisa completamente aliada a uma pauta fascista, né? Que é a pauta de trancar louco no manicômio. Lugar de maluco é no manicômio, né? Que é completamente incompatível, por exemplo, com as pautas progressistas. O que acontece? Eu achei, né? O cara lá da mídia ninja, mandei um negócio para ele, assim, na cara de pau. Oi, eu sou Ana Laura Prats, psicanalista em São Paulo. Queria te falar que vocês, enquanto, né, é uma mídia assim, não podem fazer isso, né? Isso vai contra décadas de luta antimanicomial, passei toda a informação. Cara, imediatamente, não é isso aí, mandou tirar, né? Aí eu criei aquela campanha responsabilização, né? Sim, né, que até aí pedi, né, pro Bom para Todos, a Thalita abriu, né, a pauta para que eu e a Margarete, inclusive, fôssemos lá, porque do ponto de vista jurídico isso também é um absurdo, né, porque falar que o cara é louco é simplesmente torná-lo inimputável, ou seja, é desresponsabilizá-lo dos atos e das consequências dos atos, né, e é isso, e a Lourdes aqui, né, que para quem eu encho o saco, né, mandando os textos, às vezes de madrugada, domingo, às 3 horas da manhã, eu mando o texto para ela. Aí segunda-feira ela acorda e vai lá e coloca, né, no portal, assim, e eu sempre tive total liberdade, né, de abordar todas as pautas que eu achei que fossem importantes, e aí o outro exemplo que eu tenho é o da menina, né, que a quem foi negado o direito de fazer o estupro legal previsto pela legislação brasileira, estupro porque pela própria idade dela, por óbvio, era estupro, o aborto legal. O aborto legal, e aí o estupro, que evidentemente era estupro, né, judicializaram
a questão, né, como se tivesse que provar que era estupro, quer dizer, uma criança sendo estuprada é estupro, né, como as prostitutas também nos ensinaram aqui, não existe criança prostituta, né, não existe menina prostituta, isso é exploração sexual infantil, né, porque uma criança não pode se prostituir, enfim, então, do mesmo jeito, uma criança não tem que consentir ou não consentir com uma relação, se é uma criança, é estupro, né, e aí judicializaram, e daí ela, né, foi negado a ela o direito ao aborto, né, legal, né, aliás, lembrando aqui que não existe estupro culposo, né, aproveitando o ensejo, fizemos um Mulheres na Pandemia exatamente sobre isso, sobre a cultura do estupro, e aí a Lourdes, né, pegou essa pauta, né, Lourdes, a partir também do texto que eu mandei para você, lá do Eu Me Protejo, da cartilha Eu Me Protejo, que é um projeto que eu faço parte, e aí você criou, né, já, assim, imediatamente fui chamada lá para uma entrevista, na hora, assim, né, e eu achei interessante, porque o Luiz me fez uma pergunta, que foi assim, mas o que está acontecendo que está tendo essa epidemia de pedófilo, né? E aí eu brinquei com ele e falei, bom, essa epidemia de pedófilos se chama patriarcado e machismo estrutural, né? Não está tendo pandemia de pedófilo nenhum, quer dizer, isso é a cultura, né? É a cultura do estupro, né? Não é uma patologia de homens, esse estereótipo, né, do estuprador enquanto um maluco, doente, que vai lá, né? Quer dizer, na verdade é isso, a gente sabe pelas estatísticas que quem comete os abusos é o tio, é o avô, é o primo, é o irmão mais velho, é o cara da família. Aliás, esse é um dos paradoxos da pandemia, né? O lugar mais perigoso para ser mulher é a casa, né? Enfim, mas o que eu queria dizer é isso, quer dizer, dar um pouco esse testemunho, assim, de que mesmo quando, né, pessoas ali, né, que estão na mídia alternativa, para usar então aí o termo, né, eventualmente, né, não estejam familiarizadas, vamos dizer assim, nem tem como ser familiarizado com todos os campos de conhecimento, com todas as áreas, existe uma abertura muito grande, né, e pelo menos eu percebo isso do meu lado, para escutar a gente, né, para dizer, olha, né, o que você tem a dizer sobre isso? Quer dizer, vamos lá, né? Por que vamos dizer assim, tiro no pé a gente chamar o Bolsonaro de louco e dizer que ele tem que ser internado, né? Por que a gente não pode explicar um fenômeno tão grave quanto esse de querer impedir uma menina que foi estuprada de fazer um aborto legal, eventualmente como sendo o ato de um maluco que estuprou a menina, né? Coisas desse tipo. Isso para falar da minha área, né? Mas acho que em todas as áreas a gente vê essa abertura, assim, para né, para escutar, para dialetizar, para dizer, bom, então, entendi, né, e rever a posição, que é uma coisa que a gente não observa, né, na mídia tradicional, né. Não sei se vocês pudessem comentar um pouco. Eu queria falar uma coisa. Por exemplo, eu tenho 59 anos. Com 59 anos, eu fui criada com uma visão de mundo, eu tive muita sorte, que eu venho de uma família politizada e tudo mais, mas existia aquele casulo ali que a gente aprendia as coisas e vivia uma cidade pequena e veio para São Paulo. Então, assim, eu tenho uma trajetória. Na minha trajetória, eu sempre falei, eu não sou racista. Não sou, gente, eu não sou racista. Como que eu vou ser racista? Não cabe na minha história. Mas falo denegrir, falo... como é que é outro que eu até tirei do meu vocabulário? Falo mais dia de branco, sabe? Dia de trabalho que é dia de branco. Então, assim, a gente traz dentro da criação da gente, nós estamos falando 3 mulheres brancas aqui, a gente traz dentro da criação da gente algumas normalizações que a gente pena para tirar isso da nossa pele, para tirar isso dessa carga, sair dessa carga. Então, quando Ana Laura falou que entrou em contato com o Mídia Ninja, eles tiraram
uma charge que era contra anos e anos de luta antimanicomial. Da mesma forma, eu tenho pessoas no meu Facebook particular que vão na caixa do Messenger para me dar toques de coisa que eu fiz errado no GGN. Não usa tal palavra, que tal palavra é racista ao extremo, e me explica. Então, assim, todo dia você aprender uma coisa nova dentro da luta. Porque não basta eu falar que sou antirracista. Se eu não souber o que eu estou fazendo, eu posso estar estragando o movimento da mesma forma, achando que estou ajudando. Sabe? Como que no caso do feminismo, gente, era normal na minha família levar o copo d'água para o pai e para o irmão. Vai pegar um copo d'água para mim? Eu ia. Sabe? Vai fazer tal coisa? Eu ia. Estava implícito, era ali na criação. Então, assim, são pequenas coisas que a gente tem que mudar no nosso dia a dia, no nosso comportamento, para que a nossa luta seja mais efetiva. Mas cada aprendizado é uma luta, é um brilho a mais dentro daquilo que a gente pode ajudar em termos da luta global, da luta do movimento global, né? Então, assim, eu brinco que eu decidi que eu não ia casar e ter filho na vida porque eu não ia ficar servindo ninguém. Né? Que a gente vê tantos exemplos de mulher ter que ter 2, 3 jornadas para poder atender a família. Eu falei, não, eu só vou me atender. Eu não quero saber de mais nada na minha vida. Foi opção? Foi. Foi acertada? Foi acertada. Hoje aqui, enquanto vocês ficam falando que tem que dividir a jornada de vocês para atender a casa e o trabalho, eu só atendo o trabalho, eu estou trabalhando 14 horas por dia, que é para poder dar uma folga para minhas meninas que têm família. É assim que funciona. Mulher, quando não tem que se dividir com o trabalho de casa, ela trabalha muito mais no trabalho oficial, que é para poder dar tempo das outras mulheres terem vida junto ao seu núcleo ali constituído. Sabe que a Cissa Soriano, ela estava acompanhando até agora, trabalha comigo, e ela também, ela me ajuda muito nesse sentido que você coloca, que ajuda também as suas companheiras. Mandar até um beijo para ela. Ela estava acompanhando, parece que acabou a luz na casa dela, mas é uma super querida e super parceira minha. E eu tenho sobrevivido a essa pandemia muito por conta dela também. Agora, deixa eu falar um pouquinho, você fala sobre essa questão de repertório, né? E dos movimentos sociais. Você sabe que eu acho que também a grande imprensa num todo, ela não dá esse valor devido em relação ao conhecimento que os movimentos sociais trazem, né? Porque os movimentos sociais isso, são pessoas que conhecem muito de determinado assunto, que discutem muito sobre determinado assunto e que constroem conhecimento ali dentro. E a grande mídia não valoriza isso. Então, eu acho que a imprensa alternativa, ela dá o valor merecido aos movimentos sociais. Então, quando a Ana Laura fala que a gente abre espaço para esse contraditório, às vezes é contraditório no sentido no nosso mesmo, a gente errou e a gente abre esse espaço para o contraditório nesse sentido. Porque isso, a gente dá valor ao conhecimento que foi desenvolvido pelo movimento social, por pessoas que fazem parte dessa luta, né? E eu acho que isso não acontece na mídia tradicional. A Lourdes falou um pouquinho sobre essa trajetória dela. Você sabe que eu também eu venho de classe média, né? Meus pais não são politizados, mas assim fui criada sempre sabendo também muito bem sobre o meu lugar. Como você disse, sempre soube que as pessoas têm que ser iguais, seja branco, seja negro. Não sou racista e sou antirracista desde sempre. Acho que muito por conta do que os meus pais, sem saber, me passaram. Porque não são pessoas politizadas, mas sempre souberam diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é justo, enfim. E eu comecei a trabalhar na TVT, eu caí na TVT assim, meio que do nada. Eu fui estagiar e eu passei a me dar conta e a entender o que era o movimento sindical. Até então eu não conhecia o movimento sindical. Eu não conhecia muito sobre, eu não era uma pessoa politizada, eu não conhecia sobre política, eu não fazia parte
dessas conversas, enfim, eu não tinha esse conhecimento. E eu cresci ali dentro da TVT, e foi a TVT que me construiu, entendeu? Eu falo com muito carinho da TVT, porque isso foi lá dentro que eu passei a entender o que é a luta sindical, o que é você lutar por uma pauta. Foi lá que eu conheci os movimentos sociais, até então eu não conhecia esse universo. E isso me ajudou muito, me transformou demais. Então, quando eu falo que, pelo menos, o Bom para Todos, que é onde eu tenho um caminho, eu tenho um certo poder de decisão, que a gente faz questão de abrir esse espaço e esse caminho, também é por conta disso. Foi porque eu aprendi lá dentro da TVT a reconhecer esse conhecimento, a valorizar essas lutas. E é claro que esse espaço, eu estando dentro da TVT, eu tenho que viabilizar ao máximo que essas vozes cheguem também para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Então, eu acho que é isso, a imprensa... Eu vi alguém aqui no comentário falando sobre imprensa progressista. Também é um nome que eu gosto muito, imprensa alternativa, mas imprensa progressista, porque acabar com esse mito, né, da imprensa imparcial, toda imprensa tem lado, e o nosso lado é o lado dos progressistas. Então, eu gosto dessa nomenclatura. Mas é isso, eu cresci ali dentro da TVT, aprendi a conhecer esse universo dos movimentos sociais, e é claro que no que estiver ao meu alcance, eu vou tentar dar voz e vou tentar levar essas pautas adiante. Então, até aproveito que tem uma pergunta justamente aqui do Fernando Laranjeira, que é jornalista também, né? Ele está perguntando se vocês saberiam dizer se em todas ou na maioria, né, das redações alternativas, progressistas, tem mais mulheres. Quer dizer, é uma preocupação, quer dizer, é casual, né, isso que vocês falaram. Isso acho que é interessante também, né, porque nem sempre o campo progressista, que às vezes é muito progressista do ponto de vista, assim, macropolítico, da economia e etc., acompanha isso em termos das pautas, né, como eu falei, por exemplo, da pauta da saúde mental, ou às vezes mesmo da pauta antirracista, feminista, anti-LGBT-fóbica, acho que é uma coisa que parece que está começando a aparecer mais agora, né? Acho que a gente precisa falar um pouco do machismo das esquerdas também, né? Como que é isso, assim, a experiência de vocês? Eu não sei dizer como são as redações dos outros portais. Por exemplo, alguma coisa da RBA conheço porque encontrava nas coletivas. Então, alguns conheço o pessoal do DCM, tudo, mas assim, coincidentemente, do DCM eu só conheço o homem, do 247 mas é coincidência, eu não sei dizer o tamanho da redação e como que é distribuído entre homens e mulheres dessas redações. Então, fica difícil, porque eu falei no começo, foi uma coincidência de que a equipe hoje do GGN seja toda feminina, não foi uma proposta, não foi uma busca só de mulheres, foi coincidentemente, a gente tinha uma redação maior, essa redação foi diminuindo e ficaram as mulheres da redação. Sabe, não é um projeto editorial do GGN, não é um projeto... E esse negócio que vocês fizeram? Fala um pouco dessa Cai na roda. Mulheres. O Cai na Roda, o Luiz deu um toque de que estava na hora da gente ter alguma produção que fosse nossa só, uma coisa da redação. Daí, um programa de entrevista seria o lógico aí, porque somos todas jornalistas, então seria o lógico. Daí criamos o Cai na Roda. Qual a proposta do Cai na Roda? Entrevistar mulheres que têm o seu recado para dar, mulheres que tragam a sua experiência, a sua competência e possam, numa hora de papo, a gente fez um programa com formato de 1 hora, que possa passar isso adiante. Então, nós já tivemos juristas, cientistas, pessoal ligado à arte. Então a gente está entrando, coincidentemente ontem,
A entrevistada foi a Laura Capriglione, do Jornalistas Livres. A gente conversou muito sobre mídia alternativa ou mídia progressista, que é realmente muito melhor para falar. Então, foi esse o formato que nós demos, um programa de mulheres, com mulheres, entrevistando mulheres, né? E que possam dar o seu recado, porque é a nossa parte da luta, né? Tanta mulher com tanta competência nesse país, e as pessoas viram, mexem, rodam e acabam convidando um homem para ser entrevistado. Tem que ter o outro lado, você tem que trazer essas mulheres brilhantes que estão fazendo um trabalho muito relevante para que deem seu recado também. Então, foi essa a proposta do Cai na Roda. É um Roda Viva às avessas. E você, Thalita, tem uma preocupação no Bom para Todos, assim, de ter essa, vamos dizer, uma certa equiparidade das convidadas, né? Como que é isso, assim? Você sabe dizer também essa questão das redações alternativas? Se tem uma preocupação com ter uma certa equiparidade em termos de, né, da presença de mulheres nas redações e tal? Eu também não sei dizer, eu também não tenho conhecimento, não. Eu sei que, assim, da TVT que eu posso dizer, a redação, eu também acho que não foi algo pensado, mas tem mais mulher do que homem. Tem bem mais mulher do que homem na redação, sim. No Bom para Todos, a gente tem... todo dia a gente conversa com um jornalista da mídia progressista, né, que analisa um pouquinho as notícias do dia. E a gente tem muito mais homem. Então, é um pouco essa impressão que a Lourdes mostra, assim, eu conheço 247, a DCM também, o pessoal da Fórum, na maioria das vezes são homens que vêm falar para a gente, mas também uma impressão que às vezes indicam uma pessoa acaba sendo homem mesmo. E daí a gente tem, no Bom para Todos, daí na nossa equipe, essa preocupação de ter as mulheres também da mídia progressista comentando as notícias do dia. Então, é uma preocupação. Você sabe que tanto como mulheres, assim, chamar tanto homens quanto mulheres para comentar assuntos variados, e também pessoas negras. A gente passou a colocar essa preocupação agora, né? Porque nesse ano que essa luta está bem forte, tem esse questionamento de que as pessoas negras são sempre chamadas para falar sobre racismo. Então, a gente passou a tentar, a buscar pessoas negras não somente para pautas que têm como foco o racismo, mas para outros assuntos, enfim, quaisquer. Então, a gente tem essa preocupação de trazer mais diversidade em relação aos entrevistados. Mas com mulher, Ana, assim, é uma coisa meio natural, sabe? Tem tanta mulher realmente super bacana, super gabaritada, que é uma coisa meio natural. A gente sempre tem mulheres comentando, mas em relação a jornalistas especificamente, a gente tem feito esse esforço para trazer jornalistas mulheres comentando as notícias do dia, que façam parte desse campo progressista. Ah, super legal. Isso eu acho bem interessante a gente atentar para isso, né? O quanto é importante, né? Acho que isso que a Lourdes falou também, assim, de que tem mulheres, não se trata simplesmente de convidar mulheres ou dar voz às mulheres única e exclusivamente pelo fato de ser mulher, que é uma crítica que às vezes a gente ouve, né? A questão é que se você pode escolher entre duas pessoas igualmente competentes, né? Por que não dar um espaço para alguém que seja competente, que seja também mulher, ou que seja também preto, ou que seja, né? É essa que eu acho que é a questão que está sendo colocada agora para a gente, que antes parece que a gente não se preocupava tanto com isso, né? Uma coisinha, antes que eu esqueça também, você falava sobre a esquerda, às vezes, esses preconceitos que a esquerda também tem, né? Então, na redação, por exemplo, essa em discussão de pauta, por exemplo, é isso que muitas vezes a gente cresce com, é meio inerente da gente, a gente precisa se transformar. Essa questão de falar, que a Lourdes traz, né, de falar o denegrir, de falar certas coisas, e isso com o machismo é a mesma coisa. Às vezes a gente acaba sendo machista sem perceber, alguém vai lá e dá um toque, né? Então, muitas vezes em discussões de pauta, já passei por isso, assim, de alguém falar, vamos pensar a pauta dessa tal maneira. Opa, não, peraí,
não está certo dessa maneira, vamos ver se a gente consegue pensar de uma outra forma. Então, porque isso, às vezes, tá tão dentro da gente, né, que precisa um outro olhar e falar, olha, não é bem por esse caminho, vamos pensar de uma outra maneira, e daí, ok, eu acho que o que nós temos como vantagem é sermos mais abertos a essas chamadas, às vezes, de atenção, a se tocar mais facilmente de que a gente não está indo pelo caminho certo, vamos tentar mudar. Então, já aconteceu muitas vezes em reuniões de pauta, e é claro que a gente sempre depende de um outro para dar um toque de repente, e isso antes de ir para o ar, porque quando vai para o ar, é claro que daí a gente acaba tendo um retorno mais imediato, né? Porque eu acho que isso é uma coisa tão estruturalmente arraigada que às vezes a gente não se dá conta. Na psicanálise também acontece muito isso, quer dizer, a geração da minha filha, que tem 20 anos, né, os meus filhos, que têm por volta de 20 anos, eles usam uma expressão que eu adoro, que é o macho palestrinha, né? Que eu adoro essa expressão macho palestrinha, porque é exatamente isso, quer dizer, quantas e quantas vezes a gente não tem que ficar parado escutando a palestra de uma pessoa falando, dando aula para a gente, uma coisa que a gente está careca de saber, né? A questão da interrupção também, né, de que não esperam a gente acabar de falar, né, e vão falando por cima, enfim, acho que são fenômenos que acontecem, assim, de uma maneira um pouco transversal. É curioso que, de novo, né, mesmo pessoas abertas, progressistas, assim como nós temos que reconhecer que somos racistas, nesse sentido, né, que a Lourdes falou, né, racistas em desconstrução, mas não percebemos o quanto reproduzimos uma estrutura racista. Muitas vezes nós reproduzimos uma estrutura machista sem nos darmos conta também, né. Tem um outro ponto que eu estava querendo abordar também com vocês, né? Eu lembro que eu até na ocasião escrevi um texto para o GGN sobre isso, que é um assunto que veio à tona naquele episódio lamentável envolvendo a Patrícia Campos Mello, né? Aquele comentário horroroso que o Bolsonaro fez, né? Ela queria um furo, né? Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim, né? Que teve a ver justamente com a insinuação da fonte, né, de que ela teria usado esse poder, né, um suposto poder de sedução para tirar a informação, para querer tirar a informação, enfim. Esse estereótipo, né, que foi algo que eu também tentei abordar aí na apresentação da pauta de hoje, assim, essa reprodução desse estereótipo, né, da mulher sempre como uma sedutora, a que vai usar o seu poder de sedução, usar o corpo, né, para conseguir uma informação, ou mesmo assim, como eu disse, né, o estereótipo da mulher que a mídia veicula, né, sempre uma ideia da mulher como aquela que está interessada na beleza, ou né, ou no cuidar do corpo. Como é que vocês veem esse aspecto, assim, né, esse aspecto da mídia reproduzindo esse estereótipo né, do ser mulher, da relação entre homens e mulheres, né, e como é que vocês acham que a gente pode, né, e que vocês, sobretudo, né, podem ajudar a desconstruir esse estereótipo? Enfim, a minha pergunta, na verdade, é qual é a função, né, da mídia, né, nessa questão da desconstrução desse estereótipo, e também, acho que nessa mesma direção, assim, em relação à questão das fake news, né, em relação à questão dessa pós-verdade, quer dizer, dessa pulverização, que é isso, né, que é uma inversão, né, quer dizer, na verdade, o cara tenta sediar, né, nesse caso, por exemplo, a Patrícia, e daí aí para se defender, ele diz que ela teria, né, quer dizer, é sempre essa inversão, né, que vira fake news da fake news, né, sim, é um momento de pulverização mesmo do lastro do fato, né, que é algo tão importante, né, para o jornalismo, enfim, né, para a informação. Como é que vocês estão experimentando esse momento, né, de mudança? Quer dizer, na verdade são duas perguntas, né, mas se vocês pudessem comentar. A questão
dessa fala do Bolsonaro para a Patrícia, ou seja, a objetificação da mulher assim ao cubo, que foi uma coisa que foi horrível aquilo, mas e não está sozinho, né? Em vários momentos. Então, você coloca várias coisas aí. Primeiro, a maneira como o Bolsonaro veio a vida inteira fazendo. Ele ofendeu várias mulheres, jornalistas ou políticas, a vida inteira, nos 30 anos dele de Congresso. Então, isso foi uma coisa a mais, no caso do Bolsonaro. O que a moça, o que a jornalista sofreu depois disso, veio pelos propagadores do ódio junto com o Bolsonaro. Então, ele dá o mote e o povo cai matando em cima, fazendo com que aquilo reverbere e que atinja mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Então, essa é a tática. É a tática utilizada para desconstruir tanto a profissional como a mulher ali e torná-la uma coisa que não se deve levar em consideração. A questão das fake news. Não sei se, Thalita, você quer falar dessa parte da objetivo? Depois a gente fala, pode continuar? A questão das fake news. A gente tem... Eles se profissionalizaram tanto para criar factoides, que às vezes a gente, por mais cuidado que tem, acaba caindo. Então, assim, a checagem tem que ser muito mais profunda do que a nossa falta de braço nos permite. Então, às vezes, você deixa uma coisa solta ali, porque você não sabe como confirmar ou colocar aquilo para fora do seu cardápio, né? Então fica uma coisa muito, muito complicada. Da mesma forma, a maneira como as pessoas mergulham numa fake news. A notícia é tão claramente falsa, é tão escancaradamente falsa, e ela acredita. Por que ela acredita? Já li várias coisas a respeito, a que eu mais gosto. Ela acredita porque ela é aquilo que ela pensa. Aquilo reflete aquilo que ela traz no seu interior. Então, a gente só vai acabar com fake news nesse país se a gente proibir a internet. Vai ser impossível, certo? Se a gente proibir o WhatsApp, também vai ser impossível, não vai conseguir. Então, a única forma da gente acabar com isso vai ser com educação de qualidade, no sistema público e privado de educação. São escolas públicas e privadas que vão nos salvar disso. Ou seja, nós temos umas 2, 3 gerações ainda adiante para sair desse imbróglio que nos colocaram. Eu posso estar viajando, mas o negócio ganhou uma dimensão tão grande que eu só vejo solução para isso para o futuro. Se a gente começar a mexer agora para educar mentes, para que sejam mais críticas, para que não comprem gato por lebre como se assim fosse, né? Então, eu só vejo dessa forma, porque o mundo que nós entramos, esse mundo digital que nós entramos, não tem saída. Nós vamos aprofundar cada vez mais nele, não tem como sair dele. Então, eles vão continuar sendo utilizados para esse tipo de coisa. Então, só a educação salva. Cidadania salva também, mas está atrelada à educação. Concordo. A educação é o caminho, realmente. Não vejo outra saída. Sobre esses ataques às mulheres jornalistas, essa semana eu conversei com a Maria Tereza Cruz, que foi repórter da Ponte Jornalismo, e ela também foi muito atacada essa semana. Ela teve que fechar o Twitter dela, ela está trabalhando como jornalista independente agora, e isso causa, inclusive, prejuízos para ela, porque ela fez uma postagem no Dia da Consciência Negra, falando sobre os protestos que aconteciam em relação à morte do Nego Beto, né, e falando que quando não tem diálogo, o caminho é tacar fogo. E daí a direita, esses grandes blogueiros da direita, compartilharam essa postagem dela e, bom, daí veio aquela avalanche de ódio, sabe? Ela foi chamada de tudo
E o que ela relata, que é muito interessante, que o xingamento mais comum que ela recebeu lá depois, né, nos inbox é vadia. Então, o homem tem essa... ele quer ofender, ele vai chamar de vadia, né? Então, o que ela mais recebeu foi o vadia, de fato. Mas isso faz muito parte dessa onda de ódio que surge, eu acho que mais recentemente na internet. Isso não existia há alguns anos atrás. Eu acho que esse governo potencializou esse ódio inerente nas pessoas, e quando ele é represado por uma pessoa só, isso fica grande, essa pessoa sofre esse baque, né, de receber esse ódio. E foi isso. Eu acho que, assim como Patrícia Campos Mello também sofreu esse ataque, primeiramente, de Jair Bolsonaro, e depois esse grupo que é seguidor, que é bolsonarista, vai lá e também faz o mesmo, a Maria Tereza Cruz também sofreu isso, e outras jornalistas eu acho que vão sofrer, porque na tentativa sempre de calar a mulher, né? Então, de calar a mulher, sendo uma mulher jornalista, de fazer com que ela não se expresse mais, e isso acaba ficando até como um exemplo para outras mulheres, né? Então vamos calar uma para que sirva de exemplo para outras também, para que elas não se manifestem e não deem opiniões nas redes sociais. Mas acho que a educação é o caminho, como a Lourdes comenta também para essa questão, mas acho que o ódio perde força, sabe? Eu tenho conversado com alguns com sociólogos, com pesquisadores, e eles falam que talvez seja um momento atual, mas que esse ódio talvez perca força e esses movimentos de ataques nas redes possa ir diminuindo com o tempo, não sei. Enfim, sobre fake news, foi o que a Lourdes disse também, a gente às vezes lê uma notícia ali e tem que pesquisar, tem que checar, porque pode ser uma fake news perdida. E tem outra coisa também, às vezes as notícias reais são tão sensacionais que numa primeira batida de olhos você acha que é uma fake news, você fala, não pode ser verdade isso, gente, não pode ser verdade. Daí você vai pesquisar, é claro, tudo tem que ser checado, e daí a gente vê se de fato é fake news ou não é. Mas as notícias reais são, às vezes, tão inimagináveis que a gente fica em dúvida se é uma fake news. Mas, claro, eu também concordo que a fake news acaba ganhando essa projeção porque as pessoas querem acreditar naquilo e acabam compartilhando sem ter checagem nenhuma, sem aquilo ser realidade. Daí o caminho é a educação também, para que a gente supere esse momento. Acho que é isso. O que mais? Deixa eu completar uma coisa que você falou. Você falou que é uma coisa recente, mas é uma coisa um pouquinho mais antiga. Esse ódio, ele, por exemplo, no GGN a gente faz liberação de comentários. Primeiro, porque assim, só quem era cadastrado podia comentar direto, mas tinha a opção de denunciar comentário. Então, você ia lá ver o que estava acontecendo, que alguém tinha denunciado. Depois, quando a gente mudou de plataforma, tudo deu algum problema, nunca conseguiu fazer com que o comentário fosse direto. Então, tem moderação. Tem moderação por conta disso. Às vezes, você coloca uma matéria X, essa matéria fala mal do Bolsonaro. É um exemplo besta, mas é um exemplo que cabe aqui. O festival de impropérios que vem logo em seguida é impressionante, Aí coloca ataque DOS, que é aquele ataque de solicitação, vai solicitando, e as pessoas já não conseguem mais abrir a matéria, não conseguem ler a matéria. Então, assim, esses ataques vêm, não é uma coisa recente. Quando a Dilma foi eleita em segundo, quando venceu o Aécio na eleição, o segundo mandato, os ataques que ela sofria, porque a grande mídia fez aquele favor de criar toda aquela pecha em volta da Dilma, e as pessoas se sentiam liberadas para falar as coisas mais horrorosas a respeito de uma pessoa que era presidente do Brasil.
Sabe, eu não acho que você tem que respeitar, você tem que criticar. O que você tem que respeitar é o fato de ser mulher e estar no cargo que está. Então, se você puder fazer uma crítica construtiva, consistente, mesmo sendo não gosto da maneira como faz chips, eu dizer, mas não, todo ódio era calcado, anta, mulher burra, daí para baixo. Aí ia bem baixo, bem baixo, bem baixo. Então, assim, nenhuma crítica era uma crítica a um ponto X, Y, Z do governo Dilma. Eram sempre em cima da mulher Dilma. A gente fez um Cai na Roda com a Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann é presidenta nacional do PT. Então, amor e ódio ali das pessoas. Todas as críticas negativas, pessoas que não gostaram do programa, fizeram o tipo de crítica por ser, atacando o fato de ser mulher. Atacando o fato de ser mulher. Eu fui acusada de feminista. Eu fiquei tão feliz. Essa mais velha aí é muito feminista. Eu fiquei tão feliz, eu falei, estou passando o meu recado. Mas é esse tipo de coisa que a gente enfrenta o tempo todo. As críticas jamais são por sua competência ou por ponto X, Y, Z, ou por tal informação que você colocou, ou por tal plano de governo. É sempre calcada no fato de você ser mulher. Então, se você é mulher, o ódio vem a cavalo, sabe? E fica dando volta ali em torno e sempre nessa toada. E sempre nessa toada. Então, assim, eu tenho acompanhado o discurso de ódio por conta dessas coisas de comentários do GGN e faço mais. Quando a matéria saiu na Folha, no UOL, ou no Globo, ou no Estadão, eu vou na matéria original para ler comentário. Eu leio comentário. Eu preciso ler comentário. Eu quero saber o que as pessoas estão dizendo. Não dizem nada com nada, não tem uma crítica, não tem diálogo, não tem uma discussão que possa levar a alguma coisa melhor. É sempre pejorativo, é sempre discurso de ódio. É sempre discurso de ódio. Não tem uma... Por isso que eu gosto do GGN nesse ponto. O campo de comentários serve para discussão, novas discussões. Tem comentário que vira artigo, de tão bom que é. Então, esse tipo de espaço você não encontra fora da mídia alternativa, em que as pessoas vão lá debater ideias. Não encontra. É só a mídia mesmo alternativa. Só nós, Thalita. É isso aí. Agora, tem um ponto que eu acho que é interessante, assim, porque assistindo o Dilema das Redes, né, e depois lendo outros autores que têm trabalhado sobre isso, inclusive a autora que eu citei aqui, a Shoshana Zuboff, que escreveu A Era do Capitalismo de Vigilância, o que vai ficando claro é que a gente está lutando contra algoritmo, contra robô, né? E uma coisa que eles têm falado e que me deixou muito impressionada, assim, é que a gente fica achando que, claro que tem um capitalista ali por trás, com um certo interesse, então tem o cara do Facebook, o cara do Google e tal, né, que na verdade são poucos, né, aliás, isso é uma das coisas que são denunciadas ali, né, com muita veemência, quer dizer, meia dúzia de gente muito rica, né, e vamos dizer assim, toda a informação, né, do mundo está passando por essas pouquíssimas pessoas, quer dizer, uma concentração de poder extremamente perigosa, né? Mas um aspecto que ela vai falar, que eu acho muito impressionante, é o quanto já ganhou uma certa autonomia isso, quer dizer, nem os próprios caras controlam mais, né? E aí não se sabe aonde que isso vai dar, né? E uma outra coisa que ela fala que também é muito interessante é que a gente pensa que a gente que eu digo é o consumidor, né? Pensa que é justamente, né, que é o consumidor, né, mas que na verdade nós somos o produto, né, somos nós que estamos sendo vendidos, né, e aí ela vai propor algo, né, e eu achei interessante essa comparação que ela fez, né, porque ela fala, então trata-se de um mercado no qual a mercadoria somos nós, né,
E aí ela diz, tem que regulamentar, né? A Lourdes fala, vai proibir, vai não sei o que, claro que não vai proibir no sentido de proibir o WhatsApp, proibir o Facebook eu proibir as redes sociais, mas eu acho que a questão da regulamentação, eu estou convencida de que é algo urgente, né, e ela usa um exemplo forte, mas que eu achei tão interessante, ela diz assim, olha, já houve um mercado que era antiético, desumano, e que era legal, que era o mercado de escravos, né, e aí, em algum momento, as pessoas acordaram, viram que aquilo não era natural, que aquilo estava, né, que era absolutamente desumano, que aquilo, né, era um absurdo e foi proibido, né? Então, eu achei curiosa essa comparação que ela faz, assim, forte, né? Mas que talvez ainda não tenha caído suficientemente a nossa ficha do quanto nós estamos sendo consumidos por isso, né? E acho que em algum momento a gente vai ter que, claro, acho que ao lado da educação, acho que realmente é fundamental, sem dúvida, né? Mas eu acho que é a questão da velocidade, né? Porque se a gente está lidando com robô, não dá tempo, né? Então a educação é uma coisa que a gente sabe que demanda, né? Muito tempo, demanda décadas, né? Então eu acho que a gente em algum momento vai precisar pensar seriamente, sim, na questão de regulamentar isso daí, né? Essa coisa aberta aí, que é totalmente antiética, porque é desumana, né? Nós estamos sendo consumidos por isso, essa que é a verdade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente também levar em conta. Mas, gente, estamos aqui nos encaminhando para o fim, queria que vocês falassem as palavras finais, agradecer imensamente aqui a prosa com vocês nessa tarde, vocês terem aceito o convite, terem vindo contribuir aqui para esse debate. Tenho em vocês, assim, parceiras mesmo dessa luta. Fiquei muito, muito feliz de ter vocês por aqui. E queria que vocês falassem aí as considerações finais para a gente ir se despedindo. Você quer que a gente faça considerações finais naquele molde da Thaís Oyama do UOL, ou a gente pode falar alguma coisa? Estou tão horrorizada com aquilo que sempre que posso eu coloco na pauta. 3, 2, 1, acabou, cortou. Não. Podem falar que não é igual, que é igual GGN e TVT. Não, mas eu quero agradecer, Ana Laura, ter convidado, ter dado a oportunidade de estar junto com a Thalita para conversar aqui, foi muito bom. Gostei muito da prosa, acho que prosa entre mulheres traz um novo universo, sim, porque é um universo de luta e a gente está inserido nele, e é bom que a gente tenha voz, né? Então, eu gosto muito dessas iniciativas e participar de uma delas foi muito bom para mim, muito bom. A luta é diária, constante, e uma luta menos dura que alguns homens imaginam, é menos dura, porque existe muita a gente se integra melhor. A mulher ela é mais abraçativa. Então eu abraço a tua luta, você abraça a minha luta, porque sabemos todas como é, mesmo que eu não sofra na pele uma violência, sofre em mim quando eu vejo alguma violência cometida contra outra mulher. Então, isso, essa sororidade que chama, né? Temos muito isso, e isso nos ajuda nessa caminhada. No mais, viva a mídia alternativa, viva o trabalho de formiguinha que a gente faz e que vai dando frutos aí, conforme esse tempo vai passando e a gente vai sedimentando a nossa credibilidade, vai deixando a nossa credibilidade ganhar corpo aqui dentro dessa blogosfera aí que... É isso, gente. Muito obrigada. Eu também quero agradecer demais, Ana, por ter me convidado.
gostei muito do papo, como eu disse, acompanho a Lourdes, sou super fã do trabalho da Lourdes, do GGN, então, assim, foi um maior prazerzão mesmo. A Ana, eu já conversei, acho que 2 vezes, a Ana já foi lá no Bom para Todos, enquanto a gente estava no estúdio, realmente, e foi, não, uma vez no estúdio, acho que uma vez em home office, acho que foi isso. E é sempre muito bacana conversar com a Ana Laura, eu gosto muito, também sou super fã do trabalho, do jeito que a Ana Laura coloca as coisas e se posiciona, então é sempre um prazer. Eu assim, é como eu disse, para mim é uma super novidade ser entrevistada e ter que dar minhas opiniões e meus depoimentos, porque realmente eu estou sempre do outro lado, e às vezes eu me enrolo, falo enrolado, enfim, peço desculpas, mas tomara que eu tenha ajudado a acrescentar nessa discussão também. É isso, força para a mídia progressista, que a gente continue, acho que assim, tem sido um ano muito importante de trabalho esse, claro que todos são, mas esse em especial também por conta do momento que a gente está passando, por conta desse governo, por conta da pandemia. Então, assim, eu acho que o trabalho da mídia progressista tem sido essencial, fundamental para alimentar discussões e para aprofundar discussões no campo progressista, e quando a gente consegue furar bolha também em outros campos e em outros grupos e setores. Então, força para que a gente continue conseguindo levar essas discussões. Também acho que mulheres, a gente tem um companheirismo, uma coisa de se entender, de saber que sofremos essas várias opressões, e isso nos fortalece enquanto conjunto, enquanto grupo atuante, falo por nós jornalistas, no caso, por grupo atuante no jornalismo, enfim, mas acho que as mulheres têm disso, de se apoiarem, de serem companheiras, e isso é importantíssimo para a gente conseguir também travar essa batalha, nessa desconstrução do patriarcado, para continuar galgando esses degraus que são ainda altos. É isso, pessoal. Muito obrigada, Lourdes. Muito obrigada, Ana, pela oportunidade e pela companhia aqui, viu? Eu adorei. Vocês foram ótimas entrevistadas. A gente se comportou direitinho. E, bem, é isso. Contem comigo, estamos juntas e seguimos aí na luta. E amanhã, boas eleições. Não posso deixar de falar Boulos e Erundina. Pronto, falei. E aí, é isso, gente. Seguimos. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer ter vocês aqui, viu? Obrigada. Tchau. Até. Beijo, até, pessoal.